ouvimos o nome Palestina, nossas mentes viajam para uma terra marcada por conflitos, muros, guerras e manchetes de notícias. No entanto, poucas pessoas param para se perguntar: de onde vem esse nome? Qual a importância da Palestina na história bíblica e mundial? Quem a nomeou pela primeira vez com esse nome e com qual propósito? Caro ouvinte, neste documentário, exploraremos a história da Palestina desde suas raízes bíblicas até os dias atuais, ouvindo as vozes de cronistas antigos, padres da igreja, rabinos, arqueólogos e historiadores modernos. Analisaremos como um simples nome se tornou um campo de batalha ideológico, teológico e profético. Vamos começar. Vamos viajar no tempo até o coração do Antigo Oriente Próximo. Lá, em uma estreita faixa de terra que ligava 3 continentes, Ásia, África e Europa, ficava Canaã, um território fértil, mas profundamente marcado pela idolatria e pela guerra. Era uma terra de colinas verdes, vales amplos e férteis, vinhedos que se estendiam até as colinas e cidades fortificadas que se erguiam como bastiões de poder. Mas Canaã não era apenas uma área geográfica de abundância, era também um corredor estratégico, um ponto de trânsito obrigatório para caravanas e exércitos que viajavam entre a Mesopotâmia e o Egito. Por essa razão, foi desejada e disputada por reinos e impérios desde os tempos antigos. Cada centímetro de suas terras era cobiçado. Suas rotas comerciais ofereciam riqueza, seus campos prometiam sustento, e sua posição geográfica assegurava domínio político e militar. Entretanto, junto com sua prosperidade material, Canaã era repleta de práticas religiosas perversas, onde as pessoas erguiam altares para deuses estranhos, realizavam rituais de sangue e estabeleciam cultos que desafiavam abertamente a santidade do Deus de Israel. Era, em todos os sentidos, uma terra de contrastes, beleza e corrupção, abundância e violência, promessa e ameaça. E em meio a esse cenário, Deus chamou seu povo para tomar posse, não apenas como um ato de conquista territorial, mas como uma batalha espiritual, onde a fidelidade ao Senhor seria a verdadeira chave para a vitória. A Bíblia nos fala sobre seus primeiros habitantes em Gênesis capítulo 10, versículos 15 a 18. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus, e depois as famílias dos cananeus foram dispersas. Esses nomes não eram simples genealogias ou meros registros tribais. Cada um representava nações com identidades próprias, culturas desenvolvidas e influência significativa na história bíblica. Os Jebuseus dominavam Jerusalém, uma cidade estratégica e cobiçada, cujo coração era considerado quase inexpugnável até que Davi a conquistou séculos depois. Os amorreus, conhecidos por sua ferocidade e espírito guerreiro, espalharam-se pelas montanhas, exercendo controle sobre as rotas e passagens elevadas, o que lhes deu superioridade militar e domínio territorial. Os hititas, ligados ao grande império do norte, tinham raízes profundas na Anatólia, e sua influência se estendia até Canaã, sendo famosos por sua organização e poder político. Os filisteus, descendentes dos chamados povos do mar, se estabeleceram ao longo da costa em cidades fortificadas como Gaza, Ascalão, Asdod, Gate e Ecrom, tornando-se um dos inimigos mais recorrentes de Israel ao longo de sua história. Cada um desses povos não apenas ocupou terras, mas também ergueu altares pagãos, invocou deuses estranhos e formou exércitos poderosos. A presença deles não representava apenas um desafio militar, mas uma ameaça espiritual constante, pois sua idolatria buscava se infiltrar no meio do povo de Deus. Portanto, os nomes mencionados nas Escrituras não são enfeites literários, mas lembretes dos gigantes que Israel teve que enfrentar, não apenas com armas humanas, mas com fidelidade ao Deus verdadeiro. A arqueologia nos permitiu entender melhor como era aquela terra. Tabuletas contendo textos religiosos cananeus foram encontradas durante escavações em Ugarit.
Aparecem divindades como Baal, Astarte e Moloque, que eram adoradas com sacrifícios, até mesmo de crianças. O arqueólogo William Foxwell Albright afirmou que a religião cananeia era uma das mais imorais e cruéis de toda a antiguidade. E a Bíblia confirma isso em Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 25. Não se contaminem de nenhuma dessas maneiras, pois em todas elas as nações que eu expulso de diante de vocês se corromperam. A terra foi contaminada, e eu visitei a sua iniquidade sobre ela, e a terra vomitou os seus habitantes. Assim, entendemos que Canaã não era apenas um campo fértil de cultivo, mas também um campo de batalha espiritual. Foi precisamente nesse contexto que Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 2, ele disse: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aquela terra que eu vos mostrarei não era outra senão Canaã. E aqui algo extraordinário acontece. Enquanto os povos cananeus haviam como um espaço geográfico para seus falsos deuses, Deus havia como o cenário de sua aliança eterna. A aliança foi confirmada em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência darei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Observe que as fronteiras geográficas reais são mencionadas. Deus não estava falando de um símbolo, mas de um território específico. Essa promessa foi repetida a Isaac em Gênesis capítulo 26, versículo 3, e a Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 13. Os rabinos, como Rashi na Idade Média, explicaram que o mundo inteiro pertence a Deus e que ele tem o direito de dar esta terra a quem quiser. E ele a deu a Abraão e seus descendentes. Mas Canaã também era um corredor de impérios. Caravanas de incenso vindas da Arábia, exércitos egípcios marchando para o norte e reis mesopotâmicos avançando para o sul passavam por ali. As cartas de Amarna, encontradas no Egito e datadas do século XIV a.C., mostram governantes cananeus escrevendo ao faraó para pedir ajuda contra invasores. É um testemunho histórico de que Canaã sempre foi um lugar de disputa, séculos antes de Israel conquistá-la. Portanto, a pergunta é inevitável. Por que Deus escolheu esta terra tão pequena e disputada como centro de seu plano? Aos olhos humanos, teria sido mais lógico escolher um deserto isolado ou uma ilha protegida. Mas Deus escolheu o lugar mais cobiçado, para mostrar que seu propósito prevaleceria sobre as nações. Canaã então se tornou uma terra de tensão. De um lado, a corrupção e a idolatria de seu povo. De outro, a promessa de Deus a Abraão. Uma terra que, como diz Ezequiel capítulo 20, versículo 6, era a mais bela de todas as terras. Agora, depois de 400 anos de escravidão no Egito e 40 anos de peregrinação no deserto, o povo de Israel finalmente se encontrava às portas de Canaã. Era o tempo determinado por Deus para cumprir a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Josué conta como o povo atravessou o rio Jordão em terra seca, um milagre que lembra a travessia do Mar Vermelho. Lá, 12 pedras foram erguidas como memorial. Josué, capítulo 4, versículos 21 a 22 explica: No futuro, quando seus filhos perguntarem aos seus pais: Qual é o significado destas pedras? Vocês dirão a seus filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca. Este ato marcou o início de uma nova era. Israel entrou na terra que Deus havia prometido, mas não sem luta. A primeira cidade que eles enfrentaram foi Jericó, uma das mais antigas do mundo, famosa por suas imponentes muralhas. Escavações realizadas por Kathleen Canyon na década de 1950 revelaram restos de paredes desmoronadas e camadas de cinzas que datam da Idade do Bronze Final. Embora tenha interpretado as descobertas como pré-Josué, a arqueóloga Bryant George Wood reanalisou a cerâmica e concluiu que a destruição ocorreu por volta de 1400 a.C., o mesmo período da cronologia bíblica. O historiador judeu Flávio Joséfo, em Antiguidades dos Judeus,
livro 5, capítulo 1, também relatou a queda sobrenatural de Jericó, alegando que foi um ato divino e não humano. Depois de Jericó, Israel enfrentou Ai, uma cidade muito menor, mas foi derrotado na primeira tentativa. O problema não era militar, mas espiritual. Acã havia tomado objetos proibidos de Jericó. Josué, capítulo 7, versículo 12, explica: Portanto, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, mas virarão as costas diante deles, porque foram amaldiçoados. O teólogo John James Davis, em sua obra Conquest and Crisis, observa que este episódio ensina que a terra não poderia ser herdada sem obediência. A aliança exigia santidade em vez de poder militar. Assim, um princípio eterno ficou claro: sem santidade, não há vitória. O impacto dessas vitórias foi tão grande que vários reis cananeus se uniram em coalizões. Israel lutou contra reinos do sul e do norte. Uma das cidades mais importantes era Hazor, descrita por Josué como a cabeça de todos esses reinos. Escavações lideradas por Igael e Adin em Hazor encontraram níveis de destruição maciça, com vestígios de fogo, que datam da época da conquista. Adin concluiu que esse colapso coincide com a narrativa bíblica. A arqueologia, portanto, registra não apenas lendas, mas também vestígios concretos de uma conquista real. Após anos de campanha, Josué dividiu a terra entre as 12 tribos. Josué, capítulo 21, versículo 43, resume esse momento. Então o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus pais, e eles a possuíram e viveram nela. Cada tribo recebeu sua porção: Judá ao sul, Efraim e Manassés ao centro, Dan ao litoral, Naftali e Azer ao norte. A geografia de Israel foi moldada pela promessa divina. O comentarista Richard Hess enfatiza que este versículo é fundamental. Ele marca o cumprimento da aliança, onde a fidelidade de Deus é confirmada na própria história. A conquista não foi simplesmente uma mudança política. Foi um ato de julgamento contra os cananeus e um testemunho da soberania de Deus. O Salmo 24, versículo 1, declara: Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. O teólogo Merrill Frederick Unger resumiu: a entrada de Israel em Canaã foi ao mesmo tempo o cumprimento da promessa feita a Abraão e a execução do julgamento divino sobre uma cultura corrupta. Assim ficou estabelecido que a terra não pertencia a Israel pelo poder humano, mas porque Deus se agradou em dá-la a eles. Agora, após a conquista de Josué, a terra foi dividida, mas nem todas as cidades permaneceram sob total controle israelense. Uma delas foi Jerusalém, que permaneceu sob o domínio jebuseu até a época do rei Davi. A conquista é narrada em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 7. Então o rei e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus que viviam naquela terra e falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois até os cegos e os coxos te expulsarão. Ou seja, Davi não pode entrar aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Com este ato, Jerusalém deixou de ser uma fortaleza inimiga e se tornou a capital de Israel, conhecida como a Cidade de Davi. O historiador Flávio Joséfo, em Antiguidades dos Judeus, livro 7, capítulo 3, confirma que Davi escolheu Jerusalém não apenas pela sua posição estratégica nas montanhas, mas porque estava em um ponto neutro entre as tribos do norte e do sul, unificando-as sob um único reino. Um dos momentos mais importantes foi a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. Este evento transformou a cidade no centro espiritual de Israel. O reinado de Salomão, filho de Davi, marcou o período de maior esplendor para Israel. Sob seu governo, foi construído o Templo de Jerusalém, descrito em detalhes em 1 Reis, capítulos 6 e 7. O templo não era um edifício comum, era a manifestação arquitetônica da aliança. Salomão orou em sua dedicação em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas na verdade habitará Deus na terra? Eis que o céu dos céus, não vos pode conter, quanto menos esta casa que edifiquei. A arqueologia confirmou a existência de um reino poderoso na época de Davi e Salomão.
Escavações na cidade de Davi, em Jerusalém, lideradas pela arqueóloga Eilat Mazar, descobriram estruturas monumentais que ela acredita que podem corresponder ao Palácio Real de Davi, apoiando o relato bíblico de uma monarquia forte e organizada. O historiador britânico Kenneth Kitchen, em sua obra Sobre a Confiabilidade do Antigo Testamento, destaca que a descrição da administração de Salomão é consistente com os modelos contemporâneos de reinos do Oriente Próximo, demonstrando a historicidade do relato. Os Salmos celebravam Jerusalém como o lugar escolhido por Deus. O Salmo 48, versículo 2, diz: Bela província, alegria de toda a terra, é o Monte Sião, nas extremidades do norte, a cidade do grande rei. Para os israelitas, a terra não era mais apenas Canaã, nem um conjunto de territórios tribais. Jerusalém tornou-se o símbolo da aliança, o coração do povo de Deus. O pai da igreja Eusébio de Cesareia chamou Jerusalém de umbigo do mundo, porque de lá a presença divina irradiava para todas as nações. Agora, após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: Israel, no norte, com capital em Samaria, e Judá, no sul, com capital em Jerusalém. O norte, composto por 10 tribos, caiu primeiro. Sua história foi marcada por reis idólatras e altares dedicados a Baal. Finalmente, em 722 a.C., o Império Assírio, sob o rei Salmaneser V e depois Sargão II, destruiu Samaria. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6 está registrado: No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Assíria e os estabeleceu em Hala, em Rabor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Os assírios tinham uma política de deportações em massa. Eles misturaram povos, e assim surgiu a população samaritana, uma mistura de israelitas e estrangeiros. O historiador judeu Flávio Joséfo, em Antiguidades dos Judeus, livro 9, capítulo 14, confirma essa prática assíria de deslocamento forçado. Judá resistiu por mais tempo graças a reis como Ezequias e Josias, que promoveram reformas espirituais. No entanto, os pecados se acumularam. O profeta Jeremias clamou nas ruas de Jerusalém: Porque o meu povo cometeu 2 males. A mim me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Finalmente, o Império Babilônico, sob Nabucodonosor II, atacou Jerusalém. Após vários cercos, em 586 a.C., o Templo de Salomão foi destruído e a cidade arrasada. Em 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, relata: E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e destruiu a fogo todas as grandes casas. Este evento foi um dos momentos mais dolorosos da história judaica. O historiador babilônico Beroso, citado por Joséfo em Contra Ápio, livro 1, capítulo 19, confirma a campanha de Nabucodonosor e o exílio dos judeus na Babilônia. Os profetas não interpretaram o exílio como um fracasso político, mas como uma disciplina divina. O teólogo Walter Brueggemann afirma que o exílio foi a experiência mais profunda de perda e desenraizamento, mas também o lugar onde Israel descobriu que seu Deus não estava vinculado a um território. As chamadas tábuas de Ali-Yahudu, século VI a.C., foram encontradas na Babilônia, que mencionam colônias de exilados judeus vivendo perto do rio Eufrates. Essas tábuas, estudadas pelo assiriólogo Lawrence Steiger, confirmam que a comunidade judaica manteve sua identidade mesmo no exílio. Vestígios da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor também foram encontrados em escavações modernas na cidade de Davi, camadas de cinzas, pontas de flechas babilônicas e restos de edifícios desabados que datam exatamente de 586 a.C. O teólogo Christopher Wright, em sua obra A Missão de Deus, observa que o exílio mostrou que a terra é uma dádiva, não um direito, e pode ser tirada se o povo a profanar com idolatria. Assim, a história do exílio nos ensina que a terra de Israel não era simplesmente um bem geopolítico,
mas um espaço sagrado que exigia obediência e santidade. Agora, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, Deus abriu o caminho para o retorno do seu povo. O profeta Jeremias havia previsto isso, e seu cumprimento ocorreu quando Ciro, o Grande, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Pouco depois, ele emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. O historiador Flávio Joséfo, em Antiguidades dos Judeus, livro 11, capítulo 1, confirma que Ciro leu as profecias de Isaías que mencionavam seu nome em Isaías capítulo 45, versículo 1, e movido por isso, permitiu o retorno dos judeus. Os exilados reconstruíram o altar, retomaram os sacrifícios e, mais tarde, construíram o segundo templo, concluído em 516 a.C. Embora mais modesto que o de Salomão, permaneceu o centro da fé judaica por séculos. No século IV a.C., Alexandre o Grande conquistou o Império Persa. Sua chegada trouxe consigo a helenização, uma onda cultural que afetou toda a região. Após sua morte, a terra de Israel ficou sob o domínio de seus generais, primeiro os Ptolomeus do Egito e depois os Seleucidas da Síria. Foi sob o domínio seleucida que eclodiu a crise descrita nos livros dos Macabeus. O rei Antíoco IV Epifânio profanou o templo, sacrificando um porco no altar e dedicando-o a Zeus. Isso desencadeou a rebelião dos Macabeus em 167 a.C. e a subsequente limpeza do templo, um evento comemorado até hoje no festival judaico de Hanukkah. O historiador Eusébio de Cesareia, em sua crônica, relata como a resistência judaica preservou sua identidade diante da pressão helenística. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém. A partir de então, a Judéia tornou-se um reino cliente de Roma. Herodes, o Grande, foi nomeado rei dos judeus pelo Senado romano em 37 a.C. e reinou com punho de ferro, embora também tenha embelezado Jerusalém, expandindo o segundo templo, que se tornou uma das maravilhas arquitetônicas da antiguidade. Foi nesse contexto que Jesus Cristo nasceu. Mateus, capítulo 2, versículo 1, afirma isso claramente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui vemos um detalhe importante. Na época de Jesus, a terra se chamava Judéia, Samaria e Galiléia. O termo Palestina ainda não havia sido aplicado oficialmente. O historiador romano Tácito, em suas Histórias, livro 5, menciona a Judéia como uma região conflituosa sob o domínio de Roma, povoada por um povo rebelde e zeloso de sua religião. O Templo de Jerusalém era o coração da fé judaica na época de Cristo. Em As Guerras dos Judeus, livro 5, capítulo 5, Flávio Joséfo descreve a magnificência da obra herodiana, com paredes de mármore branco que brilhavam ao sol e portas cobertas de ouro. Ali, Jesus pregou, ensinou e confrontou os líderes religiosos. Ali, anunciou a destruição deles em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta profecia foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e arrasaram o templo. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a terra permanecia a terra prometida, nunca a Palestina. O termo ainda não havia sido estabelecido, mas a identidade de Israel permanecia viva. O teólogo Nicholas Thomas Wright observa que, na época de Jesus, a terra era vista como o lugar onde Deus traria seu reino. Cada passo que Jesus dava na Galiléia ou em Jerusalém era carregado de significado escatológico. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos por Tito, um general romano, cumprindo a profecia de Jesus como mencionamos. Mas a identidade judaica não foi aniquilada. Décadas depois, em 132 depois de Cristo, eclodiu a revolta de Bar Kokhba, a última grande rebelião judaica contra Roma. Foi liderado por Simon Bar Kokhba, cujo nome significa Filho da Estrela.
aludindo a Números capítulo 24, versículo 17. Muitos rabinos, incluindo o renomado Akiva, o proclamaram como o Messias que restauraria o reino de Israel. A revolta surgiu em resposta às políticas do imperador Adriano, que proibiu as práticas judaicas, fundou a cidade de Hélia Capitolina sobre as ruínas de Jerusalém e ergueu um templo em homenagem a Júpiter na colina onde antes ficava o templo do Senhor. Essas medidas, vistas como humilhação e ofensa religiosa, desencadearam rebelião. Durante 3 anos, os judeus conseguiram recuperar parte do território e estabelecer uma administração independente. Nossas mentes viajam para uma terra Roma respondeu com todas as suas forças. Muros, Adriano enviou o general Júlio Severo à frente de um enorme exército. Poucas pessoas param para se perguntar. Finalmente, de onde vem esse nome? 135 qual a importância da Palestina na história foi brutalmente reprimida? Quem a nomeou pela primeira vez de acordo com o historiador romano Cássio Dio, História Romana, livro 69, neste documentário, mais de meio milhão de judeus a história da Palestina desde aldeias inteiras bíblicas até os dias atuais. E Jerusalém foi completamente fechada para os judeus. Padres da igreja, a derrota em Bar Kokhba, arqueólogos não apenas historiadores a última tentativa de independência política, como um simples nome inaugurou um campo de batalha ideológico, teológico que marcaria a história de Israel por quase 2000 anos. Agora, é aqui que quero que prestem bastante atenção. Depois de reprimir a revolta de Bar Kokhba, o imperador Adriano tomou medidas radicais contra o povo judeu. Ele proibiu a circuncisão, vamos viajar no tempo até o coração do Antigo Oriente Próximo, e em seu lugar, lá, construiu uma cidade romana de Hélia Capitolina, 3 continentes, dedicada à sua família, Ásia, África e Europa, e ao deus Júpiter Canaã, um território fértil. Mas o acontecimento mais significativo pela idolatria foi a mudança de nome da província. Era uma terra de colinas verdes e passou a se chamar Síria-Palestina. Vinhedos que se estendiam até as colinas de cidades fortificadas que se erguiam como bastiões de poder. Os antigos inimigos de Israel não era apenas uma área geográfica de abundância. O historiador Eusébio era também um corredor estratégico. Afirma que o objetivo era trânsito obrigatório para caravanas e exércitos que viajavam entre a Mesopotâmia e o Egito. O povo de Deus, por essa razão, de humilhação, foi desejada e disputada por reinos e impérios desde os tempos antigos. Resume desta forma: cada centímetro de suas terras era uma ferramenta de propaganda comerciais, uma tentativa deliberada de eliminar a conexão entre a terra e o povo de Israel assegurava domínio político e militar. E como os historiadores modernos, junto com sua prosperidade material, esta não foi repleta de práticas religiosas perversas, mas uma punição onde calculada. As pessoas erguiam altares para deuses estranhos, desjudaizar realizavam rituais de reescrever sua identidade e estabeleciam cultos que desafiavam abertamente. Roma tentou enterrar Israel sob um novo nome, como se, ao fazer isso, pudesse quebrar a aliança eterna que Deus havia feito com beleza e corrupção, abundância. A partir desse momento, promessa o termo Palestina passou a circular em documentos oficiais. Deus chamou seu povo para crônicas romanas. Não apenas se tratava de uma designação neutra, mas como uma batalha espiritual carregada de onde a fidelidade ao Senhor seria a verdadeira historiadora chave para a Karen Armstrong, em seu livro Jerusalém, fala sobre seus primeiros habitantes em Gênesis capítulo 10. A renomada província da Síria-Palestina e Canaã gerou a ação de Roma para negar a identidade judaica e transformando Israel e aos amorreus sem terra, e aos girgazeus, o arqueólogo Herschel Shanks, e aos fundador da Biblical Archaeology Review, e aos arvadeus, também enfatiza que o termo Palestina e aos amateus não corresponde à designação bíblica dos cananeus foram dispersas, mas é um título posterior. Nascido da inimizade romana para com os genealogias, essa mudança de nome teve enormes repercussões. Cada um representava nações com identidades próprias, judaica se culturas desenvolvidas, os sobreviventes foram significativa na história vendidos como escravos. Os jebuseus espalhavam Jerusalém, o império, uma cidade estratégica e cobiçada. Jerusalém estava fechada considerado quase inexpugnável. Eles só tinham permissão para entrar um dia por ano para chorar nas ruínas. Os amorreus, que mais conhecidos deram origem ao famoso Muro das Lamentações, espalharam-se pelas montanhas. Em terceiro lugar, exercendo controle a identidade bíblica da terra foi obscurecida pelo novo que lhes deu superioridade militar e domínio conheceria o território como Palestina, ligados ao grande império do norte, tinham raízes profundas na Anatólia e Judéia, e sua influência se estendia até Canaã, escrevendo famosos por sua organização e poder como Palestina. Os filisteus, como descendentes dos chamados povos do mar, se estabeleceu na tradição posterior ao longo da costa em cidades após a divisão do Império Romano. A Palestina ficou sob o domínio bizantino, Gati para os bizantinos,
Jerusalém era a cidade sagrada mais recorrentes de Israel. Em 313 de sua com história. o Edito de Milão, o imperador Constantino legalizou o cristianismo e logo depois promoveu a construção de igrejas na Terra Santa. deuses A estranhos mais importante foi a Basílica do Santo Poderosos. Sepulcro, A inaugurada presença em deles não 335 representava apenas um desafio militar, no local mas uma que se ameaça acredita ser o espiritual túmulo vazio constante, de Cristo, pois sua idolatria Eusébio de buscava se Cesareia, infiltrar no bispo meio do e povo de cronista da Deus. época, Descreve Portanto, em sua obra os Vida nomes de Constantino mencionados nas como o escrituras não imperador são ordenou enfeites que um templo literários, pagão fosse mas demolido lembretes dos e um gigantes santuário que cristão Israel fosse teve que construído em seu enfrentar. lugar. Não apenas O nome com armas Palestina humanas, continuou a mas ser com usado em fidelidade documentos ao Deus oficiais verdadeiro. bizantinos. A Cronistas arqueologia se nos referiam permitiu a ela entender como melhor como Palestina era aquela prima, terra. Judéia e Samaria, tabuletas contendo Palestina textos secunda, religiosos Galileia cananeus e foram Palestina encontradas térrea, durante escavações Negev. em Ugarit. Em 638, Aparecem divindades o califa como Baal, Omar ibn Astarte al-Khattab e Moloch, conquistou que eram Jerusalém. adoradas com O domínio sacrifícios, islâmico até mesmo de transformou a crianças. região. No Monte O do arqueólogo Templo, William onde Foxwell ficava o Albright santuário de Salomão afirmou e o que a templo de religião Herodes, cananeia, dois era uma dos das mais edifícios imorais mais e cruéis emblemáticos de do toda a islamismo foram antiguidade. construídos. E a Bíblia Primeiro, confirma o isso Domo em da Levítico, Rocha, capítulo em 18, 691 versículos depois de 24 a 25, erguido pelo califa Abd não se al-Malik, contaminem de no nenhuma local dessas onde a maneiras, tradição pois islâmica em todas afirma elas que as Maomé nações que eu ascendeu ao expulso céu. diante de vocês Segundo, se corromperam. a mesquita de Al-Aqsa, A terra foi contaminada, que fez de e Jerusalém eu a visitei terceira a sua cidade iniquidade sagrada sobre do ela, islamismo, e a terra depois de vomitou Meca e seus Medina. habitantes. O nome Palestina permaneceu Assim, sob o controle entendemos dos que Canaã califados não era omíadas apenas e um abássidas, campo fértil de refletindo cultivo, a continuidade mas também com o um termo campo de imposto por batalha Roma. espiritual. O historiador árabe Foi precisamente nesse Al-Muqaddasi, contexto que nascido Deus em chamou Jerusalém Abrão no de século Ur dos X, Caldeus. escreveu em sua Em obra Gênesis, Arsan capítulo al-Takassim, 12, versículos a terra 1 a da 2, Palestina, ele diz: é a mais gloriosa de Sai da todas tua as terra, terras, o da tua centro do parentela mundo e o lugar da dos casa de teu profetas. pai. Para No a terra século que eu te 11, mostrarei. as cruzadas Eu farei cristãs de ti uma transformaram a grande região nação em um palco e te de guerras abençoarei. sangrentas. E engrandecerei Em o teu 1099, nome, e tu os serás cruzados uma europeus bênção. capturaram Jerusalém Aquela terra e fundaram que eu o vos reino mostrarei latino de não Jerusalém. era outra senão Para Canaã. eles, a E Palestina aqui algo era a terra extraordinário santa, acontece. o lugar onde Cristo Enquanto os viveu povos e cananeus onde a fé haviam deveria como ser um espaço recuperada. geográfico O cronista para seus falsos cruzado deuses, Guilherme de Tiro Deus havia descreve como as o cenário batalhas de e a sua devoção aliança dos eterna. peregrinos em sua história A dos aliança eventos foi além mar. confirmada em Gênesis No capítulo entanto, 15, também versículo registra 18. brutalidade. Na conquista de Naquele Jerusalém, dia, o Senhor fez milhares uma de aliança com muçulmanos Abrão, e judeus dizendo: foram massacrados. a sua descendência O darei. domínio cruzado Esta durou terra pouco. desde o rio do Egito Em 1187, até o grande rio 87, Eufrates. Saladino, um líder muçulmano Observe curdo, que as fronteiras reconquistou geográficas Jerusalém reais após são a batalha de mencionadas. Hattin. Deus não A estava partir de falando então, de um símbolo, a região mas voltou de um a estar território sob o domínio específico. islâmico. Embora Essa ainda promessa fosse foi repetida repetida a por Isaac em potências Gênesis cristãs. capítulo 26, Durante esse versículo período, 3, a Palestina já e a era Jacó mais que em um Gênesis território. capítulo Havia 28, se tornado um versículo símbolo 13. espiritual global. Os Para rabinos, os judeus, como era a Rashi terra na Idade prometida, Média, embora explicaram vivessem que na o mundo diáspora. inteiro pertence Para os a Deus, cristãos, e era que a ele terra tem de o Jesus, direito de dar o esta local de terra a quem peregrinações quiser. e cruzadas. E ele a deu Para a os Abraão muçulmanos, e seus era um lugar descendentes. sagrado de onde Mas Maomé Canaã ascendeu também ao era um céu. corredor de O teólogo impérios. Philip Jenkins, Caravanas de em The incenso Lost vindas da History of Arábia, Christianity, exércitos afirma que a egípcios Palestina marchando se para o tornou norte o e epicentro reis da competição entre mesopotâmicos religiões avançando para o sul universais. passavam por ali. Judaísmo, cristianismo As cartas e de islamismo, Amarna, todas encontradas no reivindicando Egito a e datadas como sua. do século Em XIV a.C., mostram governantes cananeus escrevendo ao faraó para pedir ajuda Jerusalém contra invasores. E a Palestina tornou-se É um parte de uma testemunho das maiores histórico de que potências Canaã mundiais. sempre foi um lugar de Por disputa. 4 séculos, a região antes de esteve Israel sob a conquistá-la. administração turca. Portanto, Os a pergunta otomanos é dividiram a inevitável. Palestina em Por que distritos. Deus escolheu São esta destaques. terra tão E pequena a governaram a disputada partir como de centro Damasco de e seu Istambul. plano? Aos A terra olhos era humanos usada teria sido principalmente mais para a lógico escolher agricultura, um deserto mas com o isolado tempo caiu ou em uma ilha abandono e protegida. pobreza. Vários Mas viajantes Deus escolheu o lugar mais descreveram a cobiçado região como para em mostrar ruínas. que seu propósito O prevaleceria escritor sobre americano as Mark nações. Twain, em seu livro Canaã, The Innocents então, se Abroad, tornou uma terra de tensão. 1869, De um lado, a corrupção escreveu após e a visitar idolatria a de região. seu povo. A De Palestina outro, está a vestida promessa de de saco e Deus a cinzas. Abraão. A desolação Uma terra reina que, por como toda diz a terra. Ezequiel, capítulo Quase 20, não há uma versículo árvore 6, ou arbusto. era a mais Seu bela testemunho de todas reflete as a terras. deterioração da terra sob séculos de domínio Agora, estrangeiro. depois de 400 No entanto, anos de escravidão os no judeus Egito nunca e esqueceram 40 sua anos de conexão com peregrinação no Jerusalém. deserto, o Pequenas povo de Israel comunidades finalmente se permaneceram em encontrava às cidades como portas de Hebron, Canaã. Safed, Era o tempo Tiberíades determinado e por Jerusalém. Deus para cumprir a O promessa
rabino Judá Alcalai, século XIX, pregou que o livro de Josué conta como o povo atravessou uma obrigação profética. Essa milagre que lembra a travessia do Mar Vermelho. Movimento sionista moderno. 12 pedras foram erguidas como memorial. As potências europeias começaram a se interessar pela Palestina, 21 a 22, por razões estratégicas e religiosas. Quando seus filhos perguntarem aos seus pais, qual é o significado destas pedras e diplomatas, vocês dirão a seus filhos para controlar Israel atravessou este Jordão durante a Primeira Guerra Mundial.
O Império Otomano se aliou à Alemanha, o início de uma nova era. Colocou em conflito Israel entrou na terra que Deus havia prometido, mas não sem luta. As tropas do general Edmund que eles enfrentaram entraram em Jerusalém, uma das mais antigas do 4 séculos de domínio por suas imponentes muralhas. No mesmo ano, o governo britânico emitiu a declaração Balfour Canyon, na década de 1960, revelaram restos de paredes desmoronadas, declarou o apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. Embora tenha interpretado as descobertas como o governo de Sua Majestade, a arqueóloga do estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e concluiu que a destruição ocorreu para facilitar a concretização deste objetivo. O mesmo período da cronologia bíblica, pois pela primeira vez uma potência mundial reconheceu o direito do povo judeu de retornar à sua terra ancestral. Livro 5, capítulo 1. O historiador Benny Morris, também relatou a queda sobrenatural árabe-israelense, alegando que foi um ato divino, o ponto de partida diplomático do moderno Estado de Jericó. Israel após a guerra, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandato para a Palestina, que foi formalizado em 1922. Sob esta administração, milhares de judeus começaram a emigrar da Europa, especialmente fugindo dos pogroms na Rússia. Portanto, e mais tarde, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos sionistas, mas virarão as costas diante deles porque foram amaldiçoados. Considerado o pai do sionismo, promovia a compra de terras e a criação de sua obra Conquest and Crisis. O slogan observa que este episódio ensina que a terra não poderia ser herdada, mas a realidade era complexa. A aliança palestina também abrigava comunidades árabes, muçulmanas e cristãs, que um princípio eterno crescimento judaico. Sem santidade, isso levou a confrontos cada vez mais violentos. O impacto dessas vitórias foi tão grande que vários reis cananeus se uniram em a grande revolta árabe. Israel lutou contra reinos do sul e do norte, se rebelaram contra os britânicos. Uma das cidades mais importantes era Hazor, se transformou na Segunda Guerra Mundial como durante o Holocausto, de todos esses entre 1940 escavações lideradas por Yigael Yadin em Hazor de judeus encontraram níveis de destruição maciça, com vestígios de fortaleceu que datam da época da conquista. Milhares de sobreviventes de campos de concentração coincide com a narrativa emigrar para a Palestina. A arqueologia, aumentando a pressão sobre não apenas lendas, o jornalista e político Winston Churchill de uma conquista havia dito anos antes. Não há conexão mais indiscutível na história do que a conexão dos judeus com a Palestina. Josué, capítulo 21, após o versículo 43, essa verdade se tornou ainda mais evidente. Então o Senhor deu a Israel toda a crescente violência entre árabes e judeus, e a Grã-Bretanha decidiu entregar o problema às recém-criadas Nações Unidas. Cada tribo recebeu sua porção. Em 1947, Efraim a ONU propôs um plano de partilha. Dan ao litoral, dividir a Palestina em um estado judeu e um estado árabe. A geografia de Israel com Jerusalém como cidade internacional. Os judeus aceitaram Richard Hess. Os árabes que este versículo é fundamental. Em 14 de maio de 1948, onde a fidelidade de Deus é confirmada na própria história, David Ben-Gurion proclamou oficialmente a independência do Estado de Israel. Foi um ato de julgamento contra gerações de judeus e um testemunho da soberania prometida. A cerimônia ocorreu poucas horas antes do fim do mandato britânico. Do Senhor é a terra e tudo o que nela há. O mundo por direito natural e histórico, e em virtude da resolução das Nações Unidas, proclamamos o estabelecimento a entrada de Israel em Canaã foi ao mesmo tempo o cumprimento da promessa feita a Abraão e a execução do julgamento divino sobre uma cultura e a União Soviética reconheceram imediatamente o novo Estado que a terra não pertencia a Israel pelo poder árabes. Mas porque Deus se agradou em dá-la a eles. Líbano e Iraque declararam guerra após a conquista de Josué. O recém-formado Israel enfrentou exércitos mas nem todas muito maiores permaneceram sob total controle israelense. Conseguiu resistir uma delas foi Jerusalém, além do plano de partilha da domínio jebuseu até a época do rei Benny Morris. A conquista é narrada em seu livro 1948, que esta guerra definiu o destino da região. Israel então, sobreviveu, seus homens, mas foram a Jerusalém contra os jebuseus que viviam naquela terra, ou foram e falaram a Davi dizendo origem à situação não entrarás dos refugiados aqui, pois até os cegos e os coxos o conflito deixou uma ferida aberta que permanece Davi não pode entrar até hoje. Mas Davi após tomou a fortaleza de Jerusalém foi dividida, que é a cidade de Davi. Jerusalém ocidental sob controle israelense. Com este ato,
Jerusalém deixou de ser uma fortaleza cidade velha e se tornou a capital de Israel, conhecida como a cidade de Davi. Os judeus foram impedidos de acessar seus locais sagrados em Antiguidades dos Judeus Lamentações. Livro 7, para capítulo eles, 3, a promessa do Salmo confirma que Davi escolheu Jerusalém não apenas pela sua posição estratégica nas montanhas. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, mas porque que a minha mão direita se esqueça da sua destreza. Tribos do norte e do sul. Em junho de 1967, Israel enfrentou o Egito. Um dos momentos mais importantes foi a transferência da chamada da Aliança para Jerusalém. Este evento transformou a cidade no centro espiritual de Israel. Jerusalém Oriental, o reinado de Salomão, filho de Davi, marcou o período de maior esplendor para Samaria e Judéia bíblica sob seu governo. Gaza, Sinai, foi construído e o Templo de Jerusalém. Descrito O em historiador detalhes Michael em Primeiros Oren, Reis, em capítulos 6 War, e 7, argumenta que esta guerra transformou o mapa do não era um Oriente edifício Médio comum e devolveu era a ao manifestação povo judeu arquitetônica o controle da aliança. sobre Jerusalém pela Salomão primeira orou vez em sua em dedicação 2000 em Primeiros Reis. Para Capítulo muitos 8, cristãos, versículo 27. esse evento foi visto como um cumprimento Mas na verdade profético habitará de Zacarias, Deus na terra, capítulo 8, eis que versículos o céu, 7 e 8. o céu dos céus, Assim não diz vos o pode Senhor dos conter, Exércitos. quanto menos esta casa Eis que eu edifiquei. salvarei o meu povo da terra do Oriente e A da terra do arqueologia Poente, confirmou a e existência os trarei, de um reino e eles poderoso habitarão na no época de meio Davi de e Jerusalém, Salomão. e eles serão o meu povo. Escavações e na eu cidade serei de o seu Davi, Deus em verdade Jerusalém, e em justiça. lideradas pela arqueóloga Eilat Mazar. Após Descobriram 1967, estruturas monumentais, o conflito que ela se acredita que intensificou. podem corresponder Os ao palestinos Palácio Real de começaram a Davi, se organizar apoiando o sob a relato OLP, bíblico de uma monarquia Organização para a forte Libertação e organizada. da Palestina, fundada em O historiador 1964 Kitchen, e posteriormente em sua obra, liderada por sobre a Yasser confiabilidade Arafat. do Antigo Seu Testamento, objetivo inicial era a destaca eliminação que a de descrição da Israel e a administração criação de de um Salomão Estado palestino é em toda a consistente região. com os modelos Em contemporâneos de reinos do Oriente 1987, Próximo, eclodiu a primeira demonstrando a intifada, historicidade uma do revolta relato. popular palestina contra a Os ocupação salmos israelense. celebravam Jerusalém como o Mais lugar tarde, escolhido por Deus. em O Salmo 1948, versículo 2, os acordos de diz: Oslo trouxeram esperança, Bela província, reconhecendo alegria de toda a mutuamente terra, o Estado é o Monte de Israel Sião e a nas autoridade extremidades do palestina. norte, A cidade No entanto, do grande rei. a paz nunca foi consolidada. Para os israelitas, O jornalista a terra não e era mais historiador apenas Bernard Canaã, Lewis nem um resumiu conjunto o de conflito territórios desta tribais. forma. Em Jerusalém nenhum outro tornou-se o lugar do símbolo mundo da aliança. moderno, dois O povos coração do povo reivindicam de Deus. tão fervorosamente o mesmo O pai território da igreja, por razões Eusébio de históricas, Cesareia, chamou religiosas Jerusalém e de nacionais. umbigo do mundo, Porque Hoje, de lá, o termo a presença Palestina divina irradiava é usado para se todas as referir nações. aos territórios da Cisjordânia Agora, e Gaza. após a morte de Salomão, parcialmente o reino administrados foi pela dividido em autoridade dois, palestina Israel e no parcialmente norte, controlados controlados por Israel, e Judá, mas sua no sul, origem com continua capital a em mesma. Jerusalém. Um nome imposto por O Roma norte, para composto apagar por 10 Israel, tribos, que com o caiu tempo primeiro. foi adotado por Sua árabes, história foi marcada muçulmanos, por reis cristãos idólatras e e altares finalmente dedicados pela à política Baal. moderna. O teólogo Finalmente, Charles Ryrie em afirma que, 722 embora os homens a.C., chamem a o terra Império de Palestina, Assírio, sob o rei nas Salmaneser escrituras, ela V, continua e depois sendo Sargão Israel, II, porque destruiu os Samaria Samaria. e o chamado de Deus Em são 2 irrevogáveis. Reis, capítulo de 17, Gênesis a Apocalipse, versículo 6, a terra está não é um registrado. detalhe secundário. No nono Mas ano o de eixo Oséias, central da o aliança rei da divina. Síria tomou Samaria Deus disse a e levou Abraão, Israel Gênesis, cativo capítulo para a 17, Síria, versículo e os 8. estabeleceu em Hala, E darei em a Rabor, ti e a tua junto descendência ao rio depois de Gozã, ti a terra e em nas que cidades habitas, dos medos, toda a terra de Canaã, em possessão Os perpétua. assírios tinham uma E eu política de serei o seu deportações Deus. em massa. A palavra misturaram perpétuo povos, indica e assim que, surgiu mesmo a população que os impérios samaritana, mudem de nome, uma mistura Canaã, de israelitas Judéia, e estrangeiros. Síria, Palestina, Terra o Santa, historiador Palestina, judeu Flávio aos Josefo, olhos de em Deus, Antiguidades eles dos Judeus, sempre serão a livro terra de 9, Israel. capítulo 14. O teólogo confirma confirma essa essa prática explica. síria de A deslocamento aliança forçado. abraâmica é incondicional e eterna. Judá resistiu Embora por Israel mais tenha tempo sido graças disperso, a reis o direito como de Deus à Ezequias e terra Josias, nunca foi revogado, que promoveram reformas espirituais. Os profetas No anunciaram entanto, que os o povo pecados retornaria se acumularam. à sua terra. O profeta após a Jeremias dispersão. clamou nas ruas Ezequiel, de Jerusalém, capítulo 36, versículo porque o meu 24, povo cometeu afirma: 2 males. E eu vos A mim tirarei me dentre as abandonaram, nações, e e vos vos congregarei congregarei de de todas todas as terras, e e cavaram cavaram para para vossa vossa cisternas. Esse Esse retorno retorno que vimos se que não concretizar retém nos as séculos águas, 20 com a criação do Estado de Israel, finalmente, o mostra Império que Deus Babilônico continua a sob trabalhar na Nabucodonosor história. II, O estudioso atacou judeu Jerusalém. Eliezer Schweid, Após vários afirmou cercos, que o retorno em moderno do povo judeu à terra de Israel o não templo é um de acidente Salomão histórico, foi destruído, mas e a parte da cidade memória arrasada. profética que nunca foi Em esquecida. 2 Reis, capítulo 25, A Bíblia também alerta que versículo 9 Jerusalém relata: será o centro do e conflito queimou a nos casa do últimos Senhor, dias, e a casa do Zacarias, rei, capítulo e 12, todas as versículo casas 2 de diz: Jerusalém. E Eis diz que que farei farei de de Jerusalém fogo todas um as cálice grandes de tremor casas. para todos os povos em redor. Contra Este Judá, evento foi no um dos cerco de momentos Jerusalém. mais dolorosos da história E no judaica. versículo 3 ele acrescenta: O historiador naquele dia babilônico farei de poderoso, Jerusalém uma citado pedra por pesada Joséfo para contra todos os Ápio, povos. livro 1, Todos os que capítulo a 19, carregarem serão confirma
confirma a campanha de Nabucodonosor, e todas as nações da terra se reunirão contra ela.
Hoje vemos Os profetas como a Palestina não interpretaram e Israel o exílio como um continuam fracasso político, sendo o foco mas do como uma conflito disciplina internacional, cumprindo a O palavra teólogo Walter profética. Brueggemann O afirma historiador que e teólogo o exílio Arnold foi a experiência Fruchtenbaum mais profunda comenta de perda que nenhum outro e lugar no desenraizamento, mundo atrai tanta mas atenção também o lugar política onde e Israel espiritual descobriu quanto que seu Jerusalém. Deus não estava Isso por si vinculado só a um demonstra que a território. profecia bíblica está viva. As chamadas na tábuas escatologia de cristã, Ali-Yahudo, a Palestina, século isto é, VI a antes terra de de Cristo, Israel, foram será o encontradas na estágio Babilônia, final do retorno que mencionam glorioso colônias de de exilados judeus vivendo Apocalipse perto do rio 16 Eufrates. fala do Armagedon, uma Essas batalha tábuas, na terra de estudadas Israel. pelo assiriólogo Mateus 24 e 30 confirmam que que a verão o comunidade Filho do judaica Homem manteve vindo sua sobre as identidade nuvens do céu, mesmo no com exílio. poder e grande glória. Vestígios da Zacarias destruição 14, de Jerusalém versículo por 4, Nabucodonosor afirma que naquele também dia foram encontrados seus em pés escavações estarão sobre o modernas Monte na das cidade de Oliveiras, Davi, que está camadas defronte de cinzas, Jerusalém. Pontas de O flechas teólogo babilônicas John Walvoord, e restos de especialista em edifícios profecias, desabados, escreveu: que datam a exatamente terra chamada de Palestina na história 586 é o antes de cenário Cristo. do futuro cumprimento O escatológico. teólogo Christopher Cristo Wright, reinará em em sua Jerusalém obra A Missão de e de lá Deus, governará as observa nações. que o exílio mostrou Muitos que a veem o terra é uma conflito entre dádiva, Israel não e um Palestina direito, como e uma pode ser simples tirada questão se o política, povo a mas à profanar luz da com Bíblia idolatria. é muito mais do que isso. Assim, É a manifestação a história de uma do guerra exílio nos espiritual ensina que pela a terra de que Israel Deus não era prometeu. simplesmente um O bem apóstolo Paulo geopolítico, nos lembrou em mas um Romanos espaço 11, sagrado versículo que exigia 29, obediência porque e os santidade. dons e a vocação de Deus são Agora, irrevogáveis. depois de 70 Ou anos de seja, cativeiro na a Babilônia, aliança com Abraão Deus não abriu o expirou, caminho para o e o que o retorno mundo do chama seu de povo. Palestina continua sendo, O aos profeta olhos de Jeremias Deus, havia a previsto terra de isso, Israel. e seu cumprimento A ocorreu história quando da Ciro, Palestina o grande, não é apenas rei da a história Pérsia, de um nome, conquistou a nem Babilônia de uma em terra 539 é a antes de história Cristo. de como Deus Pouco revelou depois, seu plano ele emitiu em um um lugar decreto específico, permitindo que os e judeus como nações retornassem a tentaram Jerusalém apagar o que e ele reconstruíssem decretou. o templo. Palestina, Israel, O historiador Canaã, Flávio nomes Joséfo, diferentes, em um Antiguidades propósito dos eterno. Judeus, Uma pequena livro terra 11, que permanece capítulo no 1, cerne do plano de confirma Deus que para a Ciro leu as humanidade. profecias de Isaías Hoje, que mencionavam Palestina e seu Israel nome estão em no centro do Isaías, conflito mais capítulo longo da 45, história moderna. versículo 1. E O movido termo por Palestina isso, refere-se a permitiu o Cisjordânia retorno e dos Gaza. judeus. Enquanto Israel Os reivindica a exilados terra como sua reconstruíram herança o bíblica altar, e nacional, retomaram os sacrifícios povos, e mais uma terra, tarde, uma disputa construíram sem fim. o segundo templo. A questão mais concluído sensível em continua sendo 516 Jerusalém. antes Israel de a Cristo. declara sua capital Embora mais eterna, modesto que o de enquanto os Salomão, palestinos a permaneceu reivindicam o centro como da capital fé judaica por futuros séculos. estados. Isso cumpre a profecia século de IV Zacarias antes de 12, Cristo, versículo 3. Alexandre o Grande Naquele dia farei de conquistou o Jerusalém Império uma Persa. pedra pesada Sua para chegada todos os trouxe povos. consigo a Todos helenização, os que a carregarem uma onda serão cultural que despedaçados. afetou toda a região. As Nações Unidas aprovaram Após mais sua morte, resoluções sobre a terra de Israel ficou do que sob sobre o domínio qualquer de outro seus país, generais, confirmando que Jerusalém do Egito é o centro e do depois mundo. os Seleucidas da O Síria. rabino Shlomo Riskin declarou: Foi sob o domínio Jerusalém é Seleucida inegociável. que eclodiu a É crise o lugar que Deus descrita escolheu nos para livros sua dos morada Macabeus. eterna. O rei teólogo Antíoco John IV Walvoord explicou: profanou o conflito templo, árabe-israelense é o sacrificando cumprimento porco no vivo da altar profecia e dedicando-o a A Zeus. Bíblia anuncia que esta terra, Isso politicamente desencadeou a chamada rebelião dos Palestina, Macabeus será em o cenário do 167 retorno glorioso antes de Cristo e a subsequente chegamos ao limpeza fim do deste templo, vídeo. um evento Agradecemos comemorado do fundo do até coração hoje por terem no festival ficado até o judaico final de Hanukkah e feito parte deste momento de O verdade historiador e reflexão. Eusébio de Cesareia, Se esta em sua mensagem crônica, tocou a sua vida, relata como convido a você a resistência curtir, judaica preservou se inscrever sua e identidade compartilhar diante da com alguém pressão que helenística. Porque cada clique, Em cada 63 compartilhamento a.C., Cristo, você o está general ajudando romano a Pompeu palavra a conquistou alcançar Jerusalém. mais pessoas A partir e de tocar então, mais corações. a Judéia tornou-se Nos um encontraremos cliente novamente de Roma no próximo vídeo. Com Herodes, uma nova mensagem o grande, do céu para foi sua nomeado alma. rei dos Até lá, judeus pelo que a Senado graça e a romano paz de Deus em o acompanhe 37 todos antes de os Cristo dias. e reinou Que com Deus o punho de abençoe ferro, abundantemente. embora também tenha embelezado Jerusalém, expandindo o segundo templo, que se tornou uma das maravilhas arquitetônicas da antiguidade. Foi nesse contexto que Jesus Cristo nasceu. Mateus, capítulo 2, versículo 1, afirma isso claramente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui vemos um detalhe importante. Na época de Jesus, a terra se chamava Judéia, Samaria e Galiléia. O termo Palestina ainda não havia sido aplicado oficialmente. O historiador romano Tácito, em suas Histórias, livro 5, menciona a Judéia como uma região conflituosa sob o domínio de Roma, povoada por um povo rebelde e zeloso de sua religião. O Templo de Jerusalém era o coração da fé judaica na época de Cristo. Em As Guerras dos Judeus, livro 5, capítulo 5, Flávio Joséfo descreve a magnificência da obra herodiana, com paredes de mármore branco que brilhavam ao sol e portas cobertas de ouro. Ali, Jesus pregou, ensinou e confrontou os líderes religiosos. Ali,
anunciou a destruição deles em Mateus, capítulo 24, versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta profecia foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, sob o comando de Tito, destruíram Jerusalém e arrasaram o templo. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a terra permanecia a terra prometida, nunca a Palestina. O termo ainda não havia sido estabelecido, mas a identidade de Israel permanecia viva. O teólogo Nicholas Thomas Wright observa que, na época de Jesus, a terra era vista como o lugar onde Deus traria seu reino. Cada passo que Jesus dava na Galileia ou em Jerusalém era carregado de significado escatológico. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos por Tito, um general romano, cumprindo a profecia de Jesus como mencionamos. Mas a identidade judaica não foi aniquilada. Décadas depois, em 132 depois de Cristo, eclodiu a revolta de Bar Kokhba, a última grande rebelião judaica contra Roma. Foi liderado por Simon Bar Kokhba, cujo nome significa Filho da Estrela, aludindo a Números capítulo 24, versículo 17. Muitos rabinos, incluindo o renomado Akiva, o proclamaram como o Messias que restauraria o reino de Israel. A revolta surgiu em resposta às políticas do imperador Adriano, que proibiu as práticas judaicas, fundou a cidade de Hélia Capitolina sobre as ruínas de Jerusalém e ergueu um templo em homenagem a Júpiter na colina onde antes ficava o templo do Senhor. Essas medidas, vistas como humilhação e ofensa religiosa, desencadearam rebelião. Durante 3 anos, os judeus conseguiram recuperar parte do território e estabelecer uma administração independente. No entanto, Roma respondeu com todas as suas forças. Adriano enviou o general Júlio Severo à frente de um enorme exército. Finalmente, em 135 depois de Cristo, a revolta foi brutalmente reprimida. De acordo com o historiador romano Cássio Dio, História Romana, livro 69, mais de 500 mil de judeus morreram no conflito, aldeias inteiras foram destruídas e Jerusalém foi completamente fechada para os judeus. A derrota em Bar Kokhba não apenas esmagou a última tentativa de independência política, mas também inaugurou um longo período de diáspora, que marcaria a história de Israel por quase 2000 anos. Agora, é aqui que quero que prestem bastante atenção. Depois de reprimir a revolta de Bar Kokhba, o imperador Adriano tomou medidas radicais contra o povo judeu. Ele proibiu a circuncisão, arrasou o que restava de Jerusalém e, em seu lugar, construiu a cidade romana de Aélia Capitolina, dedicada à sua família, a Hélios, e ao deus Júpiter Capitolino. Mas o acontecimento mais significativo foi a mudança de nome da província. Judéia deixou de existir e passou a se chamar Síria-Palestina. Este termo, derivado de Filístia, significa terra dos filisteus, os antigos inimigos de Israel. O historiador Eusébio de Cesareia afirma que o objetivo era apagar toda a memória judaica da região e ligá-la aos adversários históricos do povo de Deus como um ato de humilhação. O teólogo Merrill Frederick Unger resume desta forma: o nome Palestina era uma ferramenta de propaganda romana, uma tentativa deliberada de eliminar a conexão entre a terra e o povo de Israel. E como os historiadores modernos Seth Schwartz e Werner Eck apontam, esta não foi uma simples mudança administrativa, mas uma punição calculada, um esforço consciente para desjudaizar a terra e reescrever sua identidade. Dessa forma, Roma tentou enterrar Israel sob um novo nome, como se, ao fazer isso, pudesse quebrar a aliança eterna que Deus havia feito com seu povo. A partir desse momento, o termo Palestina passou a circular em documentos oficiais, mapas e crônicas romanas. Não se tratava de uma designação neutra, mas sim de uma imposição carregada de intenções políticas. A historiadora Karen Armstrong, em seu livro Jerusalém, Uma Cidade, 3 Religiões, explica: a renomada província da Síria-Palestina foi uma invenção de Roma para negar a identidade judaica, transformando Israel em um povo sem terra. O
O arqueólogo Herschel Shanks, fundador da Biblical Archaeology Review, também enfatiza que o termo Palestina não corresponde à designação bíblica da terra, mas é um título posterior, nascido da inimizade romana para com os judeus. Essa mudança de nome teve enormes repercussões. Primeiro, a diáspora judaica se intensificou. Os sobreviventes foram expulsos, vendidos como escravos ou espalhados por todo o império. Em segundo lugar, Jerusalém estava fechada para os judeus. Eles só tinham permissão para entrar um dia por ano para chorar nas ruínas, que mais tarde deram origem ao famoso Muro das Lamentações. Em terceiro lugar, a identidade bíblica da terra foi obscurecida pelo novo nome. Durante séculos, o mundo conheceria o território como Palestina, alheio ao fato de que anteriormente havia sido Canaã, Israel e Judéia. O pai da igreja Tertuliano, escrevendo no século II, referiu-se à região como Palestina, refletindo como o nome imposto pelos romanos se estabeleceu na tradição posterior. Agora, após a divisão do Império Romano, a Palestina ficou sob o domínio bizantino. Para os bizantinos, Jerusalém era a cidade sagrada do cristianismo. Em 313, com o Édito de Milão, o imperador Constantino legalizou o cristianismo e logo depois promoveu a construção de igrejas na Terra Santa. A mais importante foi a Basílica do Santo Sepulcro, inaugurada em 335 d.C., no local que se acredita ser o túmulo vazio de Cristo. Eusébio de Cesareia, bispo e cronista da época, descreve em sua obra Vida de Constantino como o imperador ordenou que um templo pagão fosse demolido e um santuário cristão fosse construído em seu lugar. O nome Palestina continuou a ser usado em documentos oficiais bizantinos. Cronistas se referiam a ela como Palestina Prima, Judéia e Samaria, Palestina Secunda, Galileia e Palestina Tértia, Negev. Em 638, o califa Umar ibn al-Khattab conquistou Jerusalém. O domínio islâmico transformou a região. No Monte do Templo, onde ficavam o Santuário de Salomão e o Templo de Herodes, dois dos edifícios mais emblemáticos do islamismo foram construídos. Primeiro, o Domo da Rocha, em 691 d.C., erguido pelo califa Abd al-Malik, no local onde a tradição islâmica afirma que Maomé ascendeu ao céu. Segundo, a Mesquita de Al-Aqsa, que fez de Jerusalém a terceira cidade sagrada do islamismo, depois de Meca e Medina. O nome Palestina permaneceu sob o controle dos califados omíadas e abássidas, refletindo a continuidade com o termo imposto por Roma. O historiador árabe Al-Muqaddazi, nascido em Jerusalém no século X, escreveu em sua obra Arsan al-Taqassim: a terra da Palestina é a mais gloriosa de todas as terras, o centro do mundo e o lugar dos profetas. No século XI, as cruzadas cristãs transformaram a região em um palco de guerras sangrentas. Em 1099, os cruzados europeus capturaram Jerusalém e fundaram o Reino Latino de Jerusalém. Para eles, a Palestina era a Terra Santa, o lugar onde Cristo viveu e onde a fé deveria ser recuperada. O cronista cruzado Guilherme de Tiro descreve as batalhas e a devoção dos peregrinos em sua História dos Eventos Além-Mar. No entanto, também registra brutalidade. Na conquista de Jerusalém, milhares de muçulmanos e judeus foram massacrados. O domínio cruzado durou pouco. Em 1187, Saladino, um líder muçulmano curdo, reconquistou Jerusalém após a Batalha de Hattin. A partir de então, a região voltou a estar sob o domínio islâmico, embora ainda fosse cobiçada por potências cristãs. Durante esse período, a Palestina já era mais que um território. Havia se tornado um símbolo espiritual global. Para os judeus, era a terra prometida, embora vivessem na diáspora. Para os cristãos, era a terra de Jesus, o local de peregrinações e cruzadas. Para os muçulmanos, era um lugar sagrado de onde Maomé ascendeu ao céu. O teólogo Philip Jenkins, em The Lost History of Christianity, afirma que a Palestina se tornou o epicentro da competição entre religiões universais, judaísmo, cristianismo e islamismo, todas reivindicando-a como sua. Em 1517, o sultão Selim I do Império Otomano conquistou Jerusalém, e a Palestina tornou-se parte de uma das maiores potências mundiais. Por 4 séculos, a região esteve sob a administração turca. Os otomanos dividiram a Palestina em distritos, sanjaks, e a governaram a partir de Damasco e Istambul. A terra era usada principalmente para a agricultura,
mas com o tempo caiu em abandono e pobreza. Vários viajantes ocidentais descreveram a região como em ruínas. O escritor americano Mark Twain, em seu livro The Innocents Abroad, 1869, escreveu após visitar a região: "A Palestina está vestida de saco e cinzas. A desolação reina por toda a terra. Quase não há uma árvore ou arbusto. Seu testemunho reflete a deterioração da terra sob séculos de domínio estrangeiro. No entanto, os judeus nunca esqueceram sua conexão com Jerusalém. Pequenas comunidades permaneceram em cidades como Hebron, Safed, Tiberíades e Jerusalém. O rabino Judá Alcalai, século XIX, pregou que o retorno dos judeus a Sião era uma obrigação profética. Essas ideias seriam precursoras do movimento sionista moderno. No século XIX, as potências europeias começaram a se interessar pela Palestina, especialmente por razões estratégicas e religiosas. Peregrinos cristãos o visitavam, arqueólogos procuravam vestígios bíblicos e diplomatas o viam como a chave para controlar o Oriente Médio. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se aliou à Alemanha, o que o colocou em conflito com os britânicos. Em 1917, as tropas do general Edmund Allenby entraram em Jerusalém, encerrando 4 séculos de domínio otomano. No mesmo ano, o governo britânico emitiu a Declaração Balfour, na qual o secretário de Relações Exteriores, Arthur James Balfour, declarou o apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina. O texto dizia: "O governo de Sua Majestade saúda o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e envidará todos os esforços para facilitar a concretização deste objetivo." Este documento foi histórico, pois pela primeira vez uma potência mundial reconheceu o direito do povo judeu de retornar à sua terra ancestral. O historiador Benny Morris, especialista no conflito árabe-israelense, descreve-o como o ponto de partida diplomático do moderno Estado de Israel. Após a guerra, a Liga das Nações concedeu à Grã-Bretanha o mandato para a Palestina, que foi formalizado em 1922. Sob esta administração, milhares de judeus começaram a emigrar da Europa, especialmente fugindo dos pogroms na Rússia e, mais tarde, do nazismo na Alemanha. O movimento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl, considerado o pai do sionismo, promovia a compra de terras e a criação de assentamentos agrícolas. O slogan era claro: uma terra sem povo para um povo sem terra. Mas a realidade era complexa. A Palestina também abrigava comunidades árabes, muçulmanas e cristãs que se opunham ao crescimento judaico. Isso levou a confrontos cada vez mais violentos. Em 1936, eclodiu a Grande Revolta Árabe, na qual palestinos muçulmanos se rebelaram contra os britânicos e os judeus. O conflito se transformou na Segunda Guerra Mundial. Durante o Holocausto, entre 1941 e 1945, 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista. Essa tragédia fortaleceu o clamor por um Estado judeu. Milhares de sobreviventes de campos de concentração tentaram emigrar para a Palestina, aumentando a pressão sobre a Grã-Bretanha. O jornalista e político Winston Churchill havia dito anos antes: "Não há conexão mais indiscutível na história do que a conexão dos judeus com a Palestina." Após o Holocausto, essa verdade se tornou ainda mais evidente. Agora, diante da crescente violência entre árabes e judeus, a Grã-Bretanha decidiu entregar o problema às recém-criadas Nações Unidas. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha: dividir a Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém como cidade internacional. Os judeus aceitaram o plano. Os árabes o rejeitaram. Em 14 de maio de 1948, em Tel Aviv, David Ben-Gurion proclamou oficialmente a independência do Estado de Israel, realizando o sonho de gerações de judeus de retornar à Terra Prometida. A cerimônia ocorreu poucas horas antes do fim do mandato britânico. O documento de independência declarava: "Por direito natural e histórico, e em virtude da Resolução das Nações Unidas, proclamamos o estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel, que será conhecido como o Estado de Israel." No mesmo dia, os Estados Unidos e a União Soviética reconheceram imediatamente o novo Estado. Mas no dia seguinte, 5 países árabes,
Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque declararam guerra a Israel. O recém-formado Israel enfrentou exércitos muito maiores e mais fortemente armados. No entanto, conseguiu resistir e expandir seu território além do plano de partilha da ONU. O historiador Benny Morris descreve em seu livro 1948 que esta guerra definiu o destino da região. Israel sobreviveu, mas centenas de milhares de árabes palestinos fugiram ou foram expulsos, dando origem à situação dos refugiados palestinos. O conflito deixou uma ferida aberta que permanece viva até hoje. Após a guerra, Jerusalém foi dividida. Jerusalém Ocidental sob controle israelense. Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha e o Monte do Templo, sob controle jordaniano. Os judeus foram impedidos de acessar seus locais sagrados, incluindo o Muro das Lamentações. Para eles, a promessa do Salmo 137, versículo 5, permaneceu viva. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça da sua destreza. Em junho de 1967, Israel enfrentou Egito, Síria e Jordânia na chamada Guerra dos 6 Dias. Em um impressionante triunfo militar, Israel conquistou Jerusalém Oriental, incluindo o Muro das Lamentações, a Cisjordânia, as antigas Samaria e Judéia bíblicas, Gaza, Sinai e as colinas de Golã. O historiador Michael Oren, em 6 Days of War, argumenta que esta guerra transformou o mapa do Oriente Médio e devolveu ao povo judeu o controle sobre Jerusalém pela primeira vez em 2000 anos. Para muitos cristãos, esse evento foi visto como um cumprimento profético de Zacarias capítulo 8, versículos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que eu salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Poente, e os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Após 1967, o conflito se intensificou. Os palestinos começaram a se organizar sob a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964 e posteriormente liderada por Yasser Arafat. Seu objetivo inicial era a eliminação de Israel e a criação de um Estado palestino em toda a região. Em 1987, eclodiu a primeira Intifada, uma revolta popular palestina contra a ocupação israelense. Mais tarde, em 1993, os acordos de Oslo trouxeram esperança, reconhecendo mutuamente o Estado de Israel e a autoridade palestina. No entanto, a paz nunca foi consolidada. O jornalista e historiador Bernard Lewis resumiu o conflito desta forma: em nenhum outro lugar do mundo moderno, dois povos reivindicam tão fervorosamente o mesmo território por razões históricas, religiosas e nacionais. Hoje, o termo Palestina é usado para se referir aos territórios da Cisjordânia e Gaza, parcialmente administrados pela autoridade palestina e parcialmente controlados por Israel. Mas sua origem continua a mesma, um nome imposto por Roma para apagar Israel, que com o tempo foi adotado por árabes, muçulmanos, cristãos e finalmente pela política moderna. O teólogo Charles Ryrie afirma que, embora os homens chamem a terra de Palestina, nas Escrituras ela continua sendo Israel, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. De Gênesis a Apocalipse, a terra não é um detalhe secundário, mas o eixo central da aliança divina. Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 8: E darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o seu Deus. A palavra perpétuo indica que, mesmo que os impérios mudem de nome, Canaã, Judéia, Síria, Palestina, Terra Santa, Palestina, aos olhos de Deus, eles sempre serão a terra de Israel. O teólogo Charles Ryrie explica: a aliança abraâmica é incondicional e eterna. Embora Israel tenha sido disperso, o direito de Deus à terra nunca foi revogado. Os profetas anunciaram que o povo retornaria à sua terra após a dispersão. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, afirma: E eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei a vossa terra. Esse retorno que vimos se concretizar no século XX com a criação do Estado de Israel
mostra que Deus continua a trabalhar na história. O estudioso judeu Eliezer Schweid afirmou que o retorno moderno do povo judeu à terra de Israel não é um acidente histórico, mas parte da memória profética que nunca foi esquecida. A Bíblia também alerta que Jerusalém será o centro do conflito nos últimos dias. Zacarias capítulo 12, versículo 2 diz: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor, contra Judá, no cerco de Jerusalém. E no versículo 3 ele acrescenta: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem serão despedaçados, e todas as nações da terra se reunirão contra ela. Hoje vemos como a Palestina e Israel continuam sendo o foco do conflito internacional, cumprindo a palavra profética. O historiador e teólogo Arnold Fruchtenbaum comenta que nenhum outro lugar no mundo atrai tanta atenção política e espiritual quanto Jerusalém. Isso por si só demonstra que a profecia bíblica está viva. Na escatologia cristã, a Palestina, isto é, a terra de Israel, será o estágio final do retorno glorioso de Jesus Cristo. Apocalipse 16 fala do Armagedon, uma batalha na terra de Israel. Mateus 24 e 30 anuncia que verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Zacarias 14, versículo 4, afirma que naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém. O teólogo John Walvoord, especialista em profecias, escreveu: A terra chamada Palestina na história é o cenário do futuro cumprimento escatológico. Cristo reinará em Jerusalém e de lá governará as nações. Muitos veem o conflito entre Israel e Palestina como uma simples questão política, mas à luz da Bíblia é muito mais do que isso. É a manifestação de uma guerra espiritual pela terra que Deus prometeu. O apóstolo Paulo nos lembrou em Romanos 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a aliança com Abraão não expirou, e o que o mundo chama de Palestina continua sendo, aos olhos de Deus, a terra de Israel. A história da Palestina não é apenas a história de um nome, nem de uma terra disputada. É a história de como Deus revelou seu plano em um lugar específico e como nações tentaram apagar o que ele decretou. Palestina, Israel, Canaã. Nomes diferentes, um propósito eterno. Uma pequena terra que permanece no cerne do plano de Deus para a humanidade. Hoje, Palestina e Israel estão no centro do conflito mais longo da história moderna. O termo Palestina refere-se a Cisjordânia e Gaza, enquanto Israel reivindica a terra como sua herança bíblica e nacional. Dois povos, uma terra, uma disputa sem fim. A questão mais sensível continua sendo Jerusalém. Israel a declara sua capital eterna, enquanto os palestinos a reivindicam como capital de seu futuro Estado. Isso cumpre a profecia de Zacarias 12, versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem serão despedaçados. As Nações Unidas aprovaram mais resoluções sobre Israel do que sobre qualquer outro país, confirmando que Jerusalém é o centro do mundo. O rabino Shlomo Riskin declarou: Jerusalém é inegociável, é o lugar que Deus escolheu para sua morada eterna. O teólogo John Walvoord explicou: o conflito árabe-israelense é o cumprimento vivo da profecia. A Bíblia anuncia que esta terra, politicamente chamada Palestina, será o cenário do retorno glorioso de Cristo. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos do fundo do coração por terem ficado até o final e feito parte deste momento de verdade e reflexão. Se esta mensagem tocou a sua vida, convido você a curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise. Porque cada clique, cada compartilhamento, você está ajudando a palavra a alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, com uma nova mensagem do céu para sua alma. Até lá, que a graça e a paz de Deus o acompanhem todos os dias. Que Deus o abençoe abundantemente.